Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Olha, para você que acessa meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram também Paulo Roberto Maciel 6/, edição de quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, comemoramos o dia de São Canuto, São Mário e São Júlio. Estamos na segunda semana do tempo comum. Olha, janeiro é o primeiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da paz e da fraternidade universal, dia do Dia Mundial da Religião, 21. É o mês do Dia Nacional do Aposentado, mês do Dia do Carteiro. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se em 21 de dezembro de 2022. Dia 19 de janeiro, fase da lua, quarto minguante. Portanto, você que corta cabelo de acordo com a lua, que planta de acordo com a lua, que faz dieta, é quarto minguante. Já se passaram 19 dias do ano, hein? Faltam 346 dias para terminar 2023. Comemorações: dia do barbeiro, dia de São Canuto, já falei, dia do cabeleireiro, dia do depilador, dia do esteticista, dia do manicure, dia do maquiador, dia do pedicure, dia do passista, dia mundial do terapeuta ocupacional. Indicadores econômicos: salário mínimo nacional está valendo R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses divulgada em 10 de janeiro, 5,79%. Agora vamos às cotações no fechamento dos negócios na terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo: arábica bebida dura R$ 904, arábica bebida Rio R$ 875, conilon bica corrida tipo 7/8 R$ 639. Olha, é o preço no atacado e refere-se à saca de 60 quilos do produto em grão. Mercado financeiro em São Paulo, também no fechamento na terça-feira, o dólar fechou em baixa de 0,8%, cotado a R$ 5,10. A Bolsa de Valores teve alta de 2%, somando 111.439 pontos. Manchetes do jornal A Tribuna de quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, periódico editado em Vitória e que tem circulação impressa em municípios capixabas, nas padarias e bancas. Justiça proíbe 8 produtos para cabelos. Clínicas já oferecem mais de 1.000 exames a partir de R$ 4,00. As áreas que têm mais vagas de estágio: rubro-negro no Espírito Santo, festa da torcida na chegada do Fla. Rubro-negro joga em Cariacica e partida terá distribuição gratuita de chopp. O meia Gerson é cercado por torcedores na chegada da delegação rubro-negra ao hotel na Enseada do Suá, em Vitória. Legenda de foto de capa, hein? Coluna do Gilmar Ferreira: presidente do Flamengo espera que Gabigol prove que seja merecedor da camisa 10. Diácono baleado ao passar de carro na frente da igreja. Vítima foi atingida por 3 tiros no pescoço e na barriga. Minha nossa, hein? Violência urbana. Blitz multa 60 pilotos de jet ski por embriaguez. Fiscalização da Marinha em praia de Guarapari. É uma legenda de fotografia. Uso de anabolizantes está provocando mais casos de infertilidade, alertam especialistas. Coluna Pop.zap: novo affair da cantora Isa é jogador de futebol com passagem por Fluminense e Santos.
Agora essa notícia aqui, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, requer ao STF informações sobre processos que investigam atos de depredação em Brasília. A presidência e a diretoria da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-DF, diante da grande procura de advogados, relatando, olha só, violações às prerrogativas profissionais e trazendo dúvidas acerca da situação prisional que envolve pessoas detidas em investigação sobre atos de depredação do patrimônio público em Brasília no dia 8 de janeiro, requer ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, informações sobre os processos em trâmite na Corte. A OAB-DF solicita, primeiro, identificação dos processos, classe e número em trâmite no STF, de relatoria de Vossa Senhoria, referentes às prisões efetuadas nos dias 8 e 9 de janeiro do ano corrente em Brasília. Segundo, informar qual o sistema eletrônico para peticionamento ou outro procedimento que deve ser adotado para a advocacia se obter acesso aos referidos autos, sobretudo às atas de audiências de custódia realizadas e, por fim, terceiro, se há previsão de prazo para análise dos pedidos de liberdade eventualmente realizados por ocasião das audiências de custódia e ou por petição própria, tendo em vista que as audiências de custódia, segundo o relato, se findaram e o sistema carcerário do Distrito Federal está notoriamente superlotado, o que acarreta uma série de problemas relacionados a direitos humanos básicos, inclusive presos sem tratamento médico mínimo para situações anômalas. É o ofício número 27/2023-SAP, endereçado a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Praça dos Três Poderes, 70.175-900, Brasília, /DF. Tem as assinaturas de Délio Lins e Silva Júnior, presidente da OAB-DF, Lenda Tarina Dibe Faria Neves, vice-presidente, Paulo Maurício Braz Siqueira, secretário-geral, Roberta Batista de Queiroz, secretária-geral adjunta, Rafael Teixeira Martins, diretor tesoureiro, Newton Rubens de Oliveira, diretor de prerrogativas, Raquel Bezerra Cândido, diretora de comunicação, Lívia Caldas Brito, diretora de Igualdade Racial e Social da OAB-DF. Tem mais ainda? E Fernando Teixeira Abdala, diretor de Tecnologia. Pois é, gente. É a notícia publicada no próprio site da OAB-DF. É importante porque nós temos que saber como se encontra a situação dos detidos e presos. Agora, vamos à pesquisa informal de preços? Olha, todos que me seguem sabem. Eu só compro produtos para minha casa depois de fazer uma pesquisa em 2 ou 3 estabelecimentos. Depois que eu compro, pego o meu cupom fiscal e passo para vocês onde está o preço mais em conta. Por exemplo, eu comprei no supermercado Romano, que fica no bairro Vila Nova, em Colatina, zona central de Colatina. No supermercado Romano eu comprei arroz da marca Saboroso, tipo 1, integral, R$ 3,99 o quilo. Comprei também estômago bovino, o quilo, R$ 9,98. São os menores preços que eu encontrei e estou passando para vocês. Comprei no supermercado Oba, Rua Alexandre Calmon, 107, no centro de Colatina, refresco em pó,
da marca Tang, 25 gramas, sabor laranja, 19 centavos. Olha, está para vencer, mas ainda não venceu, então vale a pena comprar, né? 19 centavos, 25 gramas. Lâmpada LED Kian Classic, 9 watts. Comprei por R$ 6,95 no supermercado Três Irmãos. Minha nossa, hein? Olha aí, enquanto a nossa inflação no Brasil, que vem da era do presidente Jair Bolsonaro, está em 5 e pouco mais de 5%. Na Argentina, 90% em 12 meses. O mesmo meio de comunicação que deu a notícia aí sobre o falecimento de Teresa Barroso informou sobre essa inflação alta na Argentina. O custo de vida na Argentina aproxima-se de 100%, baseando-se nos dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, órgão semelhante ao IBGE brasileiro. O aumento dos preços anual atingiu 95% em dezembro. É a inflação mais alta dos argentinos desde o mês de outubro de 1991, quando o índice registrou mais de 100%. Meu Deus do céu, não é fácil, hein? Brasileiros curtem férias em janeiro. Olha, em janeiro há muitos brasileiros de férias. Em algumas repartições públicas, há poucos servidores. E até nos estabelecimentos privados, o período é de menos movimento. Há locais em que foi afixado aviso, informando que as atividades normais só retornarão em fevereiro. Tem empresas que fazem nesse período o balanço geral. Tinha tempo que eu não ouvia falar sobre essa questão do balanço das empresas, né? Mas tem empresas que fazem o balanço geral, aí fecham por um período, né? Agora um mês, será? Não sei, mas tem umas empresas que vão fechar por um mês. Aproveitando o recesso das atividades escolares, existem famílias que preferem passar o mês de férias nos balneários capixabas. Nas igrejas também há casos de férias. O pároco colatinense, por exemplo, né? Padre Valdeci Romão, está de férias. É um costume dos trabalhadores tirarem férias nesse período, né? Eu também gosto desse período, que é um período de calor, de passeios, as escolas estão em recesso. Então, é importante. Vamos lá agora falar para vocês sobre, já que eu falei sobre o padre aqui, vamos falar sobre missas? Tem missas na principal paróquia de Colatina, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, paróquia central. Quinta-feira, também, missa com o padre Irineu Claudino Sales na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. É importante a gente falar porque os católicos, né, gostam de saber esses dados. Agora eu quero falar para você que quer participar de concurso. Tem concurso da Marinha no fim deste mês, hein? Oportunidade de entrar nas Forças Armadas. É o concurso de admissão às escolas de aprendizes marinheiros 2023 para o cargo de marinheiro. Há 671 vagas. As inscrições serão no período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023 pela internet. A prova será aplicada no dia 2 de abril. Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, prestará um compromisso de honra, no qual firmará sua aceitação consciente das obrigações e deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos nacionais e morais que ligam o militar à pátria e ao serviço e compreendem essencialmente a dedicação e a fidelidade à pátria
cuja honra e integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. É um juramento, né? Eu sou militar da reserva e sei disso, eu fiz o juramento, né? Inflação brasileira com Bolsonaro foi menor do que a dos Estados Unidos. Olha, o endereço eletrônico Revista Oeste publicou recentemente que dados do IBGE mostram a inflação do Brasil em 2022 menor que nos Estados Unidos e na maior parte da zona do euro, como a Alemanha, por exemplo. O feito é inédito. O índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, fechou o ano passado em 5,8%. Nos Estados Unidos, a inflação foi de 6,5%. Na zona do euro, apenas Espanha teve uma inflação menor que a brasileira em 2022, 5,6%, quase o mesmo índice. Na Alemanha, o índice inflacionário foi de 9,6%, 65% maior que o do Brasil na era Bolsonaro, ano 2022. Na Áustria, 10,5%, Bélgica, 10,2% e Holanda, 11%. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob orientação do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, aplicou medidas para amenizar o custo de vida, como a redução dos impostos sobre o preço de combustíveis. E o Banco Central recebeu autonomia no mandato de Bolsonaro e fez os ajustes necessários. Vagas de emprego, olha, na última vez que eu fui observar no painel do Cine, Agência do Sistema Nacional de Emprego de Colatina, havia 29 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Inclusive 10 vagas para movimentador de mercadorias e 5 para motorista de caminhão. A repartição pública intermedia a contratação, fazendo a ponte entre os desocupados e as firmas que necessitam do profissional. O telefone é 0 operadora 27 3721 7102. O endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. E caso rumoroso que está se passando no Brasil, o caso da Lojas Americanas. Vamos ver o que está acontecendo com essa empresa, gente. Liminar suspende bloqueio de bens das Americanas e dia de pagamento de dívidas estimada e adia pagamento de dívidas estimadas em 40 bilhões. Minha nossa, hein? O juiz Paulo Acede Stefan, titular da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, concedeu tutela cautelar antecedente pedida pelo grupo Americanas. A decisão suspende toda e qualquer possibilidade de bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa, assim como adia a obrigação da companhia de pagar suas dívidas até que um provável pedido de recuperação judicial seja feito à Justiça. Em seu pedido de tutela, a Americana afirma que a descoberta do rombo contábil de 20 bilhões de reais referente a exercícios anteriores, incluindo o ano de 2022, anunciado na quarta-feira num fato relevante, pode acarretar no vencimento imediato de dívidas em montante aproximado de 40 bilhões de reais. A empresa diz que praticamente todos os contratos financeiros possuem cláusula de vencimento antecipado, que justifica o risco de insolvência. Segundo afirma, as instituições financeiras podem se apropriar de valores existentes em contas correntes e de investimentos, de forma administrativa em razão das cláusulas contratuais para compensação de seu crédito, inviabilizando o exercício da atividade empresarial. Alguns credores já estariam promovendo notificação da companhia para declarar o vencimento antecipado das obrigações com constrição de recursos em montante superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais, como já feito pelo Banco
BTG Pactual. Ante a instantaneidade dos efeitos deletérios desta situação fática, na medida em que o fato relevante foi apresentado em mercado em 11 de janeiro de 2023 e as constrições já estão sendo efetivadas na data de hoje, 13 de janeiro de 2023, é plenamente justificável o deferimento da medida com vistas a evitar o exaurimento de todos os ativos da companhia por credores altamente qualificados em detrimento dos demais credores e principalmente da própria manutenção da atividade econômica, escreveu o juiz Paulo Assed Stefan na decisão. O magistrado nomeou como administradores judiciais para funcionar já durante o período de cautela a empresa Preserva-Ação, na pessoa de seu sócio administrador Bruno Rezende e o escritório de advocacias Weiter. A administração judicial deverá apresentar no prazo de 30 dias corridos relatório circunstanciado e pormenorizado das atividades do grupo, as providências que estão sendo implementadas pelo Comitê Independente do Grupo Americanas, mas não se limitando a estas, a fim de franquear aos credores e demais interessados o acesso às informações. O juiz fixou o prazo improrrogável de 30 dias corridos para que a empresa apresente o pedido de recuperação judicial sob pena de perda imediata da eficácia da medida cautelar deferida. Aí então, notícias sobre problema sério com as lojas americanas, né? Liminar suspende o bloqueio de bens da Americana e adia pagamento de dívidas estimadas em 40 bilhões de reais. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, momento de reflexão. Vamos falar de atualidades, vamos pensar um pouco. É importante sempre nós termos um momento de reflexão aqui nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vou falar sobre retiros de fim de ano, retiros de cursos religiosos. Por exemplo, o padre José Valdeci Romão abriu o retiro dos cursos do SEDIC em Colatina, presidindo uma celebração eucarística no fim de 2022. O clérigo disse entender que o retiro é uma pausa na labuta do dia a dia para a oração. Na ocasião, ele enfatizou sobre o fim do ano litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana e o início do tempo do Advento. Segundo o clérigo, é a conclusão de um processo. Explicou que o discurso escatológico de Jesus fala do fim de uma vida temporária para o início de uma vida eterna. Advertiu que há pessoas que vivem como se não houvesse o amanhã e querem aproveitar a vida nos prazeres. E Jesus diz para manter a oração e vigilância, ou seja, tomar cuidado para não perder a salvação eterna. É preciso viver a vida na presença de Deus e de prontidão, pois sabe-se que Jesus Cristo virá um dia, mas não existe data fixada. Isto é para alertar até muitos de nossos irmãos que vivem no indiferentismo religioso. O livro do Apocalipse falava das plantas à beira do rio que dão frutos 12 meses por ano. Os fiéis cristãos devem fazer o mesmo, oferecendo a todo momento fruto bom aos seus semelhantes. 12 meses por ano. Assim poderão cantar o Maranatá,
como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. Significa: vem, Senhor Jesus. Amém. Bem, o retiro, na verdade, foi coordenado pelo irmão marista Vicente Sossai Falqueto, de 63 anos, desde 1978, na congregação. O religioso informou que fez votos perpétuos de obediência, pobreza e castidade, e tem grau de parentesco com o bispo emérito da diocese de Colatina, Dom Décio Sossai Zandonati. Ele disse que um dos eventos que marcaram sua vida foi um retiro de discernimento para entender sobre o certo e o errado, e que foi dirigido por um chileno. A palavra dita é uma coisa, já a palavra vivida, refletida, é bem diferente. É preciso significar e ressignificar o que vivemos, ensinou o irmão da congregação marista. Os momentos iniciais do evento foram como um chamamento para que todos pensassem em suas vidas. Os 20 participantes fizeram um breve resumo de suas vidas, ou de sua história a partir da entrada na igreja. Uma breve apresentação. Entre os presentes havia um pastor protestante que acompanhava sua esposa, católica. Ele emocionou a turma ao falar que sempre foi muito bem recebido na igreja católica, citando, inclusive, uma ocasião em que foi a uma missa presidida pelo bispo Dom Geraldo Lírio Rocha, que o acolheu fraternalmente. Uma estudante dos cursos do CEDIC informou que o movimento Mães que Oram pelos Filhos marcou sua vida. Outra, em seu depoimento, revelou que tem revelações de Nossa Senhora em sonhos, passando inclusive a morar no bairro Ayrton Senna, seguindo essas orientações da santa. Um estudante lembrou que seu pai foi um atuante ministro da palavra quando a Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, ainda era matriz, antes da instalação da diocese colatinense. Uma estudante afirmou que foi na Crisma que sentiu despertar maior para a participação na vida católica. Uma participante lembrou que é agente da Pastoral da Sobriedade, além de ministra extraordinária do sacramento da Eucaristia, o sacramento da comunhão. Uma outra aluna disse que participa de um movimento de cursílios, evangelização de ambiente, que visa trazer de volta os católicos afastados da religião. Casada, ela espera um dia realizar o sonho de ir para o Carmelo, o mosteiro ou popular convento. Olha que desejo ela tem, hein? De um dia, ao enviuvar, ir para o convento das Irmãs Carmelitas. O irmão Vicente Falqueto propôs um tema em seguida. O Senhor caminha conosco, para ser explorado e refletido pelos estudantes, destacando a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. No texto referente ao profeta Elias, o professor se emocionou. Ressaltou sobre como via beleza nesta passagem e citou também as figuras de Moisés, o libertador, Josué, o conquistador, e Samuel, o primeiro grande profeta da história do povo de Deus. Foram apresentadas 35 frases de diversas personalidades da história para que cada um fizesse a sua reflexão particular. Em outro momento, o coordenador do retiro contou uma fábula em que o caracol, ao final da história, disse aos outros animais que tinha algo que os seres humanos não possuíam. E todos ficaram querendo saber o que era que ele tinha e que os seres humanos não possuíam. Ao fim da expectativa, ele revelou: eu tenho tempo. O caracol tem tempo. O religioso contou a
a história para enfatizar sobre a correria do dia a dia da humanidade, onde falta tempo para tudo. Houve ainda uma palestra com o acupunturista e massoterapeuta José Carlos Pereira, que iniciou seu trabalho pedindo que os presentes fechassem os olhos, inspirassem, inserissem o ar nos pulmões. Você já inseriu o ar nos pulmões com força? É assim que todos fizeram. E expirassem, expelissem o ar dos pulmões. Logo depois enfatizou sobre a importância da mente, instando os estudantes a fazer uma viagem cerebral a um lugar seguro. Crie um lugar seguro e vá mentalmente. Sinta o cheiro. Passado alguns minutos, contou regressivamente até 10. De 10 a 1, no caso. E todos puderam despertar do exercício. O passo seguinte foi falar dos problemas enfrentados atualmente pela humanidade, como a dependência do uso do telefone celular, quando ninguém consegue ficar mais de 3 horas fora do aparelho. Até bebês já sentem a abstinência. Vivemos a pandemia da ansiedade, observou o acupunturista. Criticou até mesmo o trabalho em casa, o home office. E a ansiedade que toma conta das pessoas, inclusive em países com a máxima qualidade de vida, como a Suíça, onde verifica-se alto índice de suicídio. Para melhorar o quadro, propôs meditar a palavra de Deus, citando, por exemplo, o livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 8, e o livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 2. Este último diz: feliz quem encontra alegria na lei do Senhor e a medita. Meditar significa pensar, lembrar, refletir. Pode ser uma reflexão silenciosa até. Meditação é a terapia que ajuda no controle da ansiedade ou da tensão arterial, ensinou o acupunturista. Sugeriu vivenciar o que está na Bíblia Sagrada. O palestrante disse que a mente pode até trazer a cura de doenças sérias, exemplificando com as experimentações dos laboratórios que ministram placebo e medicamento verdadeiro quando testam novas fórmulas. O resultado é que muitas cobaias que ingerem o placebo pela força mental acabam se curando pensando que receberam o remédio. Afirmou que nós somos o que a mente acredita. E ela pode até gerar cânceres em nosso corpo. Assim como gera o bem, gera o mal também. Sobre a fé, explicou que a mente acredita em algo, e isso é a fé. A mente acreditando em algo, isso é a fé. Citando passagens bíblicas em que Jesus Cristo realiza milagres e diz para o beneficiado: tua fé te curou. A sugestão é meditar diariamente sobre um trecho bíblico, focando no presente. E disse mais: na Bíblia perdemos o medo da morte, pois se morrermos agora, vamos para os braços de Deus. O próprio Jesus disse que teremos aflições na vida terrena, mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Referindo-se à sua ressurreição. Na parte final do retiro espiritual, o irmão Vicente indicou o evangelho de São Marcos, aliás, de São Mateus. Naquele dia, ele indicou o evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44, para mais reflexões, neste caso especificamente sobre a escatologia, o fim dos tempos, instigando os fiéis a serem profetas. O profeta resgata a memória, o passado, trazendo-a para o presente, disse o irmão marista. Agora vamos a uma informação para passarmos para algo assim trivial do dia a dia do ser humano em geral. Guarda-volumes self-service aprovado em Colatina. Olha, uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos supermercadistas é deixar para o
cliente um setor de guarda-volumes self-service. Ou seja, cada cliente escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave que está à disposição, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado, mais ágil, mais seguro, mais cômodo. Em Colatina, há pelo menos 3 supermercados centrais que adotaram esse procedimento, esse setor de guarda-volumes self-service. Cada cliente, né, coloca as suas coisas dentro de um armário, fecha com a chave disponível e vai fazer as suas compras. Depois volta, abre, pega seus pertences e vai embora. Para pensar, vamos pensar agora. O filósofo já disse, eu penso, logo eu existo. Então vamos pensar. O demônio age em nós pelo pecado. Se a gente vive em pecado, ao invés de estar sujeito à graça de Deus, fica sujeito à desgraça do demônio. Palavras do professor Felipe Aquino, escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica. Reflexão. Muitos casais jovens hoje estão optando por ter um cachorro do que um filho em casa. Minha nossa, que coisa, hein? Sinal dos tempos e final dos tempos também. Respeito. Você tem respeito pelo seu pai, pela sua mãe? Por mais quem você tem respeito? Olha, eu digo a vocês, a única instituição pública na qual eu tenho confiança de verdade são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, principalmente por causa da hierarquia, da obediência, da moral, da ética e da nossa defesa. Eu me sinto seguro quando eu sei que existe Exército, Marinha e Aeronáutica de prontidão. Espera pelo Senhor, igreja e o tempo do advento de Jesus. Muita gente não sabe o que é o tempo do advento, então eu vou explicar. Ao fim do ano, entrando no mês de dezembro, a Igreja Católica Apostólica Romana vivencia o tempo do advento, a espera pela vinda do Senhor Jesus. É uma expectativa até do Natal. Há ritos especiais como a acolhida de velas da coroa do advento, bênção da coroa e acendimento das velas de cada semana, além do envio das imagens do menino Jesus para os lares dos fiéis interessados. É o tempo de espera na Igreja Católica. Inclusive o tempo do advento é composto por 4 semanas benditas. A cor é roxa, da espera, da vigilância. Cristo vem. O glória, o cântico do glória, não se interpreta, a não ser na missa de padroeiro e de festa. A primeira frase está no missal da Igreja Católica Apostólica Romana. A vós, meu Deus, elevo a minha alma. Essas informações sobre o tempo do advento constam de um vídeo do saudoso bispo Dom Henrique Soares. História bíblica, exílio hebreu. Eu fiz um resumo sobre a história de Daniel. Daniel e sua fé inabalável a Deus no exílio da Babilônia. O hebreu Daniel e outros 3 jovens foram levados de sua terra, Jerusalém, para o cativeiro da Babilônia e lá foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles continuaram fiéis ao seu Deus vivo, mesmo em terras estrangeiras que não o cultuavam. Cativos, longe de seus familiares, não se afastaram de Deus. Conforme Daniel capítulo 6, versículos do 1 ao 28, na época do rei Dario, Daniel foi alçado a um cargo importante na corte, uma espécie de primeiro-ministro na Babilônia, pois era abençoado por Deus com os dons do conhecimento, inteligência e sabedoria, inclusive entendimento sobre visões e sonhos. Mas assessores e conselheiros do rei tiveram inveja, pois Daniel demonstrava ser íntegro e estava em permanente comunhão com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, recebendo muitas graças.
Os conselheiros convenceram o rei a assinar um edito, pelo qual durante 30 dias ninguém poderia orar senão ao monarca. Foi uma cilada que armaram contra Daniel, que ajoelhava e orava de manhã, à tarde e à noite para o seu Deus verdadeiro, Deus vivo, com janelas abertas em direção a Jerusalém. Mesmo com o decreto, Daniel permaneceu rezando 3 vezes ao dia, como habitualmente fazia. Os assessores foram então ao soberano e exigiram o cumprimento da lei, ou seja, que Daniel fosse jogado à cova dos leões por desobediência. Mesmo a contragosto, o rei determinou o cumprimento da pena, levando o hebreu que tanto estimava para a toca dos animais, desejando que o Deus dele o livrasse da morte. Naquela noite, o rei não dormiu, não comeu, não bebeu e nem ouviu música. Na manhã seguinte, foi até ao local e chamou por Daniel, que surpreendentemente respondeu, dizendo que o anjo de Deus foi enviado e fechou a boca dos leões. O rei mandou retirá-lo da caverna, totalmente ileso, e creu no Deus de Daniel, o Deus de Israel. Em seguida, mandou introduzir na cova os assessores que o fizeram assinar a lei e seus familiares, que foram devorados imediatamente pelas feras. Dario, então, escreveu um documento para que todo o reino temesse e tremesse perante o Deus vivo dos hebreus. Em outro episódio, Daniel, capítulo 3, versículos do 1 ao 30, já sob o reinado de Nabucodonosor, os 3 amigos de Daniel não se curvaram diante da imagem de ouro do rei, pois só adoram ao Deus vivo de Israel, e foram colocados na fornalha ardente. O trio saiu ileso, protegido pelo anjo do Deus Altíssimo, que a partir daí foi louvado e honrado também pelo rei babilônico. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, significa vem Senhor. Um dia Jesus vai voltar e será o fim da história, juízo final. Peça perdão dos seus pecados se você quiser a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna, Senhor Jesus.